pessoal, sou a professora Isabelle Cristine de Liga, da cidade de Palmeira, atuo no Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa e meu componente curricular é língua portuguesa. Vamos falar hoje na nossa aula sobre os elementos essenciais da narrativa. O tema é para a turma do 7º ano do Ensino Fundamental 2. Então, elementos essenciais da narrativa, suas características e funções. Vamos lá? Os elementos da narrativa são essenciais numa narração, pessoal. São todas as partes da narrativa que compõem uma narração. Tanto quanto temos o narrador, temos o personagem, temos o clímax, o enredo e todas essas partes, cada elemento tem sua importância. E hoje a gente vai aprender cada função de cada elemento desse, tá? A narração é um relato dos acontecimentos, das ações dos personagens. Quando eu estou contando uma história, quando eu estou contando uma piada, estou falando algo sobre mim ou sobre alguém, eu estou narrando uma história. Tá ok? Então, isso é uma narrativa. Vamos começar pelo enredo. O enredo é o tema da minha história, da história que eu estou narrando. É o assunto sobre o qual eu estou falando. Ele pode ser contado de maneira linear ou não linear. Ele pode seguir uma progressão de ideias, vindo de maneira crescente, ou as ideias podem vir surgindo de acordo com o movimento dos personagens. O enredo também pode ser psicológico, focado nos pensamentos dos personagens. Então, de acordo com o que o personagem pensa, o enredo vai se construindo. De acordo com as atitudes dos personagens, o enredo vai se construindo. Aí aquelas histórias que, de repente, a pessoa que parecia ser tão boazinha muda de atitude e se transforma no vilão, né? É quando o enredo é psicológico. A história pode ser narrada de maneira cronológica, de acordo com o tempo dos fatos ou seguindo a ocorrência das ações dos personagens. Os personagens da trama também são um elemento da narrativa. Os personagens são aqueles seres que executam ou sofrem as ações da narrativa. No conto, os personagens podem ser tanto seres humanos quanto outros seres, como animais, plantas, objetos personificados. Assim como a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma boneca que acaba atingindo poderes humanos, né? Ela tem ações humanas, fala, ela anda, ela come, ela brinca. Cada personagem é identificado tanto pelas suas ações quanto pela sua descrição. E eles podem ser enquadrados em 3 categorias: o protagonista, o antagonista e o coadjuvante. O protagonista é aquele principal, é o que mais aparece na história. É daquele que sempre falam que o vilão tem ciúme, que o príncipe se apaixona, que está sempre ajudando todo mundo. É a pessoa que mais é mencionada e que mais aparece na história. Eles estão sempre em cena e tocam a história, são o centro da narração. Então, o centro das atenções é o personagem protagonista. Todavia, temos o personagem antagonista. Se o protagonista é o centro das atenções, o antagonista é o vilão da história. É aquele que faz de tudo para atrapalhar, que está sempre mexendo os pauzinhos ali para o mocinho acabar não conseguindo ser feliz, né? Então, eles se opõem e atrapalham os principais. Também estão bem presentes nas cenas ao longo da narração. Ele também aparece, mas já não é o foco das atenções. Temos também os personagens coadjuvantes, muito importantes na narração, senão seria apenas um duelo ali, né? Só 2 personagens conversando, seria apenas uma conversa. São usados para compor momentos específicos e logo depois se ausentam. Então aparece a mãe da mocinha ali, conversa um pouquinho, já sai. Aparece o irmão da mocinha, conversa um pouquinho e já sai. Eles são secundários na narrativa, então eles não são tão importantes quanto o vilão e o protagonista. Temos vários tipos de narradores na nossa narrativa. Temos o narrador personagem, que é aquele narrador que participa da história. Ele pode tanto contar a sua própria história, quanto contar a história de alguém que está com ele. Porém, o narrador personagem sempre participa da narrativa. Tá certo? O narrador observador é aquele que observa os fatos.
Ele observa tudo o que está acontecendo e conta a história de acordo com a sua ótica, ou seja, de acordo com suas conclusões. O próprio nome já indica que esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa e relata os fatos. Diferente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. Esse tipo de narração é feito na terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou na terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então fala sobre os outros. O narrador onisciente é aquele que conhece tudo dos personagens e da história. Ele conhece o ambiente, ele conhece o pensamento, os desejos dos personagens, ele conhece cada detalhe da história. É aquele que, diferente do narrador observador, que conta todos os fatos pela sua ótica, ou seja, pela maneira que ele vê, ele sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Nesse caso, a história pode ser também em primeira pessoa, ele também pode ser um narrador personagem, ou em terceira pessoa, falando da história de outras pessoas. Tá certo? Temos o tempo, que também é um elemento da narrativa. Pode ser cronológico ou psicológico. Toda narração, sem exceção, tem um tempo determinado ou pelo lado psicológico do personagem, ou pode ser o tempo cronológico, que é de acordo com o relógio ou com o tempo em dias, anos, décadas. Então, toda narração tem um tempo que determina o período em que a história passa. Foi no período medieval, foi na década de 20. Não, é atual, é agora, nos anos 2000. Ele segue uma ordem dos acontecimentos, ou pode ser psicológico, que não segue uma linearidade dos fatos, sendo um tempo interior que ocorre na mente dos personagens, de acordo com o que acontece aqui dentro da cabeça dos personagens. O clímax, que é quando a narrativa alcança sua tensão máxima, quando vai acontecer o fato principal da história. Quando a Branca de Neve desmaiou lá que comeu a maçã envenenada. E agora o que vai acontecer? Quando de repente o vilão vai atirar no mocinho. Ou quando a gente vai ver o que vai acontecer. A partir dali tá a parte mais importante da história, a parte que mais instiga a história, que mais dá vontade da gente assistir, é o clímax. É quando a narrativa alcança a tensão máxima, ponto culminante do conflito. E trata-se também de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor. Então, já para fazer com que os leitores prestem atenção e queiram mais da história, temos o clímax, que vai fazer com que o leitor continue lendo. Temos então o desfecho, que trata-se da solução do conflito. Depois que veio o conflito, toda essa parte difícil, o desfecho é a solução. Se o bandido morreu, se ele foi preso, o que aconteceu? Se a mocinha casou com o mocinho. É a parte do desfecho. Os personagens têm muita importância na construção de um texto narrativo, gente. São elementos vitais. Os personagens são principais ou secundários, conforme o papel que desempenham no enredo. Eles podem ser apresentados direto ou indiretamente. Diretamente quando são citados, apresentados diretamente com o nome, ou indiretamente quando de repente fala o nome e ele só aparece ali, de repente, vai aparecendo gradualmente. Certo? Temos uma atividade de fixação, onde a classe será dividida em 4 equipes, cada equipe receberá um conto e cada equipe vai identificar os elementos essenciais da narrativa. Assim poderemos contar as histórias, cada equipe vai expor a sua história de acordo com o que entendeu e vai expor os elementos que identificou, tá ok? Muito obrigada e até mais!